Histórias assustadoras de caminhoneiros. O que eles não contam sobre as estradas. As estradas guardam mistérios que só quem vive nelas pode explicar. Os caminhoneiros, sempre em longas jornadas solitárias, às vezes encontram coisas que desafiam a lógica. Hoje, trago relatos assustadores que você não vai esquecer tão cedo. Prepare-se, porque essa viagem não será fácil. João tinha 35 anos quando conseguiu comprar seu primeiro caminhão. Ele sempre sonhou com isso, mas nunca imaginou que sua maior conquista viria acompanhada de um pesadelo. Era uma noite chuvosa e João dirigia por uma estrada sinuosa no interior de Minas Gerais. Não havia outros carros na rodovia, apenas o som do motor e a chuva forte no para-brisa. Foi quando ele notou faróis surgindo pelo retrovisor, vindo rapidamente em sua direção. O outro caminhão parecia estar muito próximo, tão próximo que João sentiu o coração disparar. Ele acelerou para evitar ser ultrapassado na curva estreita que estava à frente. Quando olhou novamente pelo retrovisor, os faróis haviam desaparecido. João pensou que poderia ter se enganado, mas a dúvida ficou. No dia seguinte, ao parar em um posto de gasolina para descansar, comentou sobre o ocorrido com o frentista. Este, com uma expressão sombria, contou: "Ah, essa estrada. Muitos já viram o caminhão do Mariano. Dizem que ele morreu aí há uns 20 anos, perdeu o controle na curva e caiu no barranco." João ficou em silêncio, mas ao voltar para o caminhão, percebeu algo que o deixou ainda mais apavorado. Marcas de lama fresca na lateral, como se um veículo tivesse raspado contra o dele. A mulher de branco. Carlos era do tipo que não acreditava em fantasmas. Para ele, histórias de assombrações eram exageros ou invenções. Mas tudo mudou em uma viagem noturna por uma estrada deserta no interior de Goiás. Era cerca de 2 da manhã, quando Carlos avistou no acostamento uma mulher vestida de branco parada debaixo de um poste. Ela estava imóvel, olhando fixamente para o caminhão. Carlos ficou intrigado, mas não parou. Poucos minutos depois, viu a mesma figura novamente, desta vez mais próxima da estrada. Um frio percorreu sua espinha. Ele decidiu olhar pelo retrovisor e viu algo que nunca esqueceria. A mulher estava sentada na parte de trás do caminhão, segurando o para-choque e encarando. Desesperado, Carlos parou bruscamente e saiu do veículo com uma lanterna. Não havia ninguém. Voltou para a cabine, suando frio, e dirigiu sem parar até o próximo posto de gasolina. Lá, um atendente comentou: "Você viu a noiva do Comedy 83, né? Todo mundo vê. Ela morreu atropelada aqui há anos, mas nunca foi embora." Depois disso, Carlos começou a carregar um crucifixo no caminhão, mesmo sem ser religioso. Essas histórias são um lembrete de que nem tudo na estrada é explicável. 3. O rádio misterioso. Paulo adorava usar o rádio PX. Era sua companhia nas longas viagens, onde conversava com outros caminhoneiros sobre tudo: rotas, problemas e até as histórias de terror que circulavam nas estradas. Mas uma noite, ele teve sua própria experiência. Enquanto dirigia por um trecho isolado no Mato Grosso, ouviu uma interferência no rádio. Depois do chiado, surgiu uma voz grave: "Boa noite, Paulo. Dirigindo sozinho, hein?" Ele achou estranho, pois não tinha se identificado. Respondeu, perguntando quem era. A voz ignorou a pergunta e continuou: "Cuidado com o próximo trevo. É perigoso. Muita gente morre ali." Paulo ficou desconfiado, mas decidiu não responder. Quando passou pelo trevo, sentiu um alívio. Mas então ouviu no rádio: "Você passou, hein? Sorte a sua. Até a próxima." O rádio desligou sozinho e naquele momento, Paulo jurou que ouviu uma risada abafada vinda da cabine. Ele tentou esquecer o ocorrido, mas dias depois, ao limpar o caminhão, encontrou algo que o deixou em choque. Uma pequena marca de mão, suja de terra, no vidro do lado do passageiro. 4. A carona para o outro lado. Na década de 80, Elias era um caminhoneiro veterano, conhecido por sua experiência e pelas histórias que contava. Mas ele sempre evitava falar de uma em particular, a mais assustadora de todas. Numa madrugada fria, ele dirigia de volta para casa quando viu um homem acenando no acostamento. O sujeito parecia cansado e Elias decidiu parar para oferecer carona. Durante o trajeto, o passageiro mal falava, apenas olhava pela janela. A única frase que disse foi: "Estou indo para onde todos vão no final." Elias riu, tentando quebrar o silêncio, mas algo no tom do homem o deixou desconfortável.
Quando chegaram à cidade, Elias se virou para avisar que estavam perto, mas o banco estava vazio. O passageiro havia desaparecido. Ao sair do caminhão para verificar, encontrou o chão da cabine coberto de terra fresca. Ele foi direto para a igreja no dia seguinte, buscando ajuda espiritual. Depois daquele dia, nunca mais deu carona para estranhos. 5. O caminhão vazio. Rafael era novo na estrada, mas tinha ouvido várias histórias de veteranos sobre coisas estranhas que aconteciam em certas rotas. Ele nunca acreditou. Até aquela madrugada. Dirigindo pela BR-163, no Mato Grosso, Rafael havia acabado de descarregar uma carga e seguia para buscar outra. A noite estava clara, mas a estrada completamente deserta. Por volta das 3 da manhã, ele percebeu um som estranho vindo da carroceria, como se algo estivesse sendo arrastado. Ele parou o caminhão no acostamento para investigar. Com uma lanterna na mão, caminhou até a traseira, mas tudo parecia normal. A carroceria estava vazia, como deveria estar. Antes de voltar para a cabine, Rafael sentiu um calafrio e ouviu um som abafado, como um murmúrio vindo de dentro do caminhão. Ele subiu novamente na cabine e acelerou, tentando esquecer o ocorrido. Mas, alguns quilômetros depois, o som voltou, agora mais alto, como se algo estivesse arranhando o chão da carroceria. Ele parou de novo, desta vez com mais medo. Ao abrir a porta traseira, viu marcas de mãos pequenas, como as de uma criança, feitas de poeira na carroceria. Mas o que o deixou em choque foi um desenho, riscado com o dedo na poeira. A palavra ajuda. Rafael travou a porta e saiu em disparada, dirigindo sem parar até o próximo posto. Lá, contou o que aconteceu para um funcionário mais velho. O homem ouviu com calma e respondeu: "Não é o primeiro a ver isso. Dizem que há uns anos, um pai e a filha pegaram carona em um caminhão de carga por essa estrada. O motorista não viu a menina cair enquanto ele acelerava e ela foi arrastada por quilômetros. Parece que ela ainda pede ajuda." Desde então, Rafael evita aquela rota à noite e carrega consigo uma medalha de São Cristóvão, o protetor dos viajantes. 6. A sombra na cabine. Marcos era um caminhoneiro experiente, com mais de 20 anos na estrada. Ele sempre disse que seu caminhão era como sua casa, um lugar onde se sentia seguro. Mas em uma noite fria, na Serra do Mar, ele descobriu que até as casas mais seguras podem esconder horrores. Enquanto descia a serra, sentiu o caminhão pesar, como se estivesse carregando mais do que deveria. Marcos sabia que a carga estava dentro do limite e ignorou o incômodo. Mas, ao olhar pelo retrovisor interno, viu algo que o fez quase perder o controle. Uma sombra imóvel no banco do passageiro. Assustado, desviou o olhar para frente, mas o coração disparava. Ele sabia que estava sozinho desde o início da viagem. Com coragem, olhou novamente para o banco, mas a sombra havia desaparecido. Pensou que fosse o cansaço e seguiu viagem. Alguns minutos depois, sentiu um cheiro estranho de algo queimado. Olhou para o painel do caminhão, mas não havia sinais de superaquecimento. Foi quando ouviu um sussurro, baixo e gutural. "Pare aqui." Marcos freou bruscamente e saiu da cabine com a lanterna. Não havia nada ao redor, apenas a escuridão da serra. Decidiu ignorar o aviso e continuar, mas ao entrar de volta no caminhão, viu algo que o deixou paralisado. Uma mensagem riscada no embaçado do para-brisa. Ela dizia: "Você não deveria estar aqui." Apavorado, ligou o motor e dirigiu sem parar até alcançar um posto. Lá, ao contar a história para um caminhoneiro mais velho, ouviu uma explicação que gelou sua espinha. Dizem que nessa serra já teve um acidente grande. Um caminhão tombou e matou o motorista e o ajudante. Quem passa por lá sozinho às vezes encontra companhia. Marcos nunca mais viajou de madrugada por aquela região. Quilômetros de solidão e encontros inexplicáveis. Essas histórias mostram que a vida dos caminhoneiros pode ser muito mais assustadora do que imaginamos. Qual dessas te deixou mais arrepiado? Comenta aqui embaixo e compartilhe com quem ama histórias de arrepiar. Até a próxima!